Doutor Gustavo vai falar sobre mormo. Vamos lá que muita gente está aguardando essa reportagem, que é muito importante, essa doença que todos aí estão muito preocupados no Brasil inteiro. Vamos lá. Grande abraço, meu amigo vaqueiro Nilson. Estamos aqui mais uma vez no Cavalo e Companhia, na Dica Veterinária. É um prazer a gente participar desse programa maravilhoso. Hoje, diretamente aqui do Porteira de Campo Grande, Circuito Morena de Laço Comprido, mais uma vez aqui. Hoje nós vamos falar sobre o mormo, que é uma doença que tem gerado muita polêmica em todo o meio equestre, todas as pessoas que trabalham, tá? Uma doença de extrema importância, O mormo, ele é uma doença causada por uma bactéria, que é transmitida a todos os animais, todos os mamíferos, inclusive a nós, os homens, Por isso ela é considerada uma zoonose, uma doença de extrema importância na saúde pública. Nós que estamos em contato com os animais infectados podemos adquirir essa doença também. Uma doença de difícil tratamento, uma doença extremamente complicada. Então é uma enfermidade que precisa de uma atenção muito grande por parte de todos os envolvidos, tá? E quais são os sinais clínicos dessa doença? Eles podem ser agudos ou crônicos. Normalmente os animais que desenvolvem os sinais agudos são os asininos, que têm febre, tem uma descarga nasal, letargia, diminuição do apetite, E os animais que desenvolvem a forma crônica da doença, normalmente eles têm comprometimento pulmonar, Os cavalos podem ter a doença e não apresentar nenhum sinal clínico, porém eles podem ter essa doença incubada dentro dele, Isso não significa que ele não é a doença. Muitas vezes a gente vê alguns resultados como positivos e aí as pessoas nos questionam, mas esse animal não tem nada, esse animal está sadio, Aparentemente ele está bem de saúde, mas ele pode ter essa doença incubada dentro dele, Que só é detectada através de exames, E o Ministério da Agricultura, em 2004, lançou a Instrução Normativa número 24, que estabelece as normas, para fiscalização e controle do mormo, assim como na anemia que nós falamos no programa passado, Então ele traz uma série de indicações, de coisas que devem ser seguidas, por nós, para controlar e erradicar essa doença. A primeira delas é o exame, O exame deve ser feito por um médico veterinário. No caso aqui, esse médico veterinário precisa ser cadastrado junto ao Ministério da Agricultura, precisa ter um número de cadastro para que ele possa fazer a coleta, e o envio desse material para um laboratório cadastrado, pelo Ministério da Agricultura também, tá? Da mesma maneira que nós fazemos a anemia, nós também fazemos no mormo, uma resenha com toda a identificação do animal, as marcas desse animal, se ele é calçado, se ele tem frente aberta, se ele tem redemoinho, se ele tem uma marca na paleta, se ele tem uma cicatriz, tudo isso nós devemos colocar na resenha desse animal, para que ele seja prontamente e facilmente identificado. Depois que nós fazemos essa coleta desse material, a resenha, nós enviamos esse material para o laboratório é responsável, pelo diagnóstico, E é feita uma prova, um teste, um exame chamado de fixação de complemento, o qual esse exame ele também detecta anticorpos, contra a bactéria causadora do mormo. Esse resultado ele pode ser negativo, e o laudo vai ser liberado para o proprietário vai poder tirar a GTA do seu animal e participar de eventos, ou ele vai ser considerado positivo, e no caso do animal sendo considerado positivo, ou anticonclusivo, ou anticomplementar, inconclusivo ou anticomplementar, esse exame, esse laudo vai ser encaminhado para o Ministério da Agricultura e para o IAGRO, e o órgão oficial vai fazer os trâmites legais, vai procurar a propriedade, o proprietário, o animal, O animal que der positivo na fixação de complemento, ele é submetido a um segundo teste complementar. Então nós fazemos 2 exames para atestar que esse animal realmente é positivo. E o teste complementar é o teste da maleína. E recentemente nós tivemos aberto uma consulta pública pelo Ministério da Agricultura, é muito capaz que dentro de poucos meses a gente vai ter algumas mudanças, nós vamos ter algumas mudanças com relação a essa portaria hoje que institui a erradicação e o controle do mormo. E agora, há algumas semanas atrás, o ministro da Agricultura deu uma declaração que vai substituir o exame da maleína por um exame de Western blotting, que é um exame
um pouco mais específico em detectar a doença realmente. Mas hoje ainda nós estamos fazendo a maleína. A maleína ela é feita da seguinte maneira: os animais que derem reativos positivos no teste de fixação de complemento, esses animais são submetidos à maleína, né, onde é aplicado 0,1 ml de uma substância, né, aqui na pálpebra inferior desse animal. Esse animal ele vai ser 48 horas após a aplicação da maleína, vai ser submetido a uma avaliação. Se no local da aplicação dessa substância, né, aparecer alguma reação inflamatória, esse animal é considerado como um positivo e esse animal vai precisar ser eutanasiado, tá? O proprietário também precisa assinar um termo de autorização, tá, para que esse animal seja eutanasiado junto com outros duas testemunhas, tá? E esse animal obrigatoriamente deve ser eutanasiado, tá? Como funciona, né, no caso a propriedade, o foco? A propriedade vai ser interditada, tá? Todos os animais da propriedade vão ser testados, né, pelo teste de fixação de complemento, tá? E essa propriedade só será liberada, né, para trânsito de equinos novamente após 2 exames de fixação de complementos negativos, tá, com intervalo de 45 a 90 dias. O animal que deu positivo, que foi realizada a maleína, tá, e ele deu negativo, foi considerado negativo na leitura da maleína, esse animal vai ser submetido a um segundo teste de maleína, tá, 60 dias após, e se considerado negativo, vai ser lavrado um atestado pelo médico veterinário oficial, no caso do nosso Iagro, né, que esse animal é considerado um animal negativo para o mormo. E esse animal só poderá ser submetido a um teste, a um exame de sangue, a fixação de complemento novamente, 120 dias após o último teste de maleína, tá? Então, pessoal, hoje essa legislação que está vigente no nosso país, tá, com relação ao controle e erradicação do mormo, tá? Pode ser que essa legislação vá mudar daqui a alguns dias, nós esperamos algumas mudanças, né? Como falei para vocês, foi aberta consulta pública, o ministro da Agricultura agora deu uma entrevista falando que vai substituir o teste complementar. Nós, né, alguns meses atrás aqui no Mato Grosso do Sul tivemos um encontro entre iniciativa privada, entre alguns pesquisadores, entre os médicos veterinários oficiais do Iagro e do Ministério da Agricultura, discutindo também algumas, né, maneiras e alguns métodos, né, e também sobre as doenças, né, a anemia infecciosa e o mormo. Então, creio que futuramente nós teremos algumas mudanças. Um grande abraço para todo mundo aí, estou muito feliz de estar participando aqui do Cavalo e Companhia com todos vocês. Um grande abraço e até o próximo programa. Obrigado, Gustavo. Muito importante essa explanação que você deu. Eu tenho certeza que tirou dúvidas de vários criadores e proprietários, treinadores também de cavalos. É um minutinho só e voltamos a galope!